Hoje eu vou ler um texto em inglês que eu achei na internet e eu separei algumas coisas que eu achei importante desse texto. Eu destaquei algumas frases, algumas pronúncias desse texto que eu acho importante a pessoa que está aprendendo inglês saber, porque nem tudo você pode traduzir ao pé da letra ou alguma palavra não tem a pronúncia da mesma forma que ela é escrita. Então eu separei esse texto aqui para a gente ler agora. De antemão eu digo que o texto não é meu, não foi eu que fiz o texto. Assim como o áudio que eu vou colocar também do americano, não é meu também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele e a playlist que eu tirei o texto. Então, acho que é só isso mesmo, vamos começar. Bom, então como é que vai funcionar? Eu vou ler cada frase separadamente, de forma lenta. Aí quando eu acabar de ler tudo, eu vou ler o texto de uma vez só. Então vamos começar. A public place that needs improvement. A public place that needs improvement. I've always thought that the public library in my hometown could be improved a little. I've always thought that the public library in my hometown could be improved a little. It's a nice space with a good selection of books, but for instance, there's only a few public computers, and they're pretty old. It's a nice space with a good selection of books, but for instance, there's only a few public computers, and they're pretty old. Some newer libraries have 3D printers, cameras, or musical instruments for people to rent, but our library doesn't have anything like that. Some newer libraries have 3D printers, cameras, or musical instruments for people to rent, but our library doesn't have anything like that. If our library had more public funding, maybe they could make more improvements. If our library had more public funding, maybe they could make more improvements. A public place that needs improvement. I've always thought that the public library in my hometown could be improved a little. It's a nice space with a good selection of books, but for instance, there's only a few public computers, and they're pretty old. Some newer libraries have 3D printers, cameras, or musical instruments for people to rent, but our library doesn't have anything like that. If our library had more public funding, maybe they could make more improvements. Agora eu vou colocar o áudio original do americano para vocês tentarem fazer uma comparação. I've always thought that the public library in my hometown could be improved a little. It's a nice space with a good selection of books, but for instance, there's only a few public computers, and they're pretty old. Some newer libraries have 3D printers, cameras, or musical instruments for people to rent, but our library doesn't have anything like that. If our library had more public funding, maybe they could make more improvements. Bom, e só para acabar mesmo, eu separei aqui 3 frases daquele texto que eu acho importante destacar aqui, porque você pode usar essas mesmas frases na sua conversação, ou então identificar quando aparecer em algum texto, porque você nem sempre pode traduzir tudo ao pé da letra. Então, eu separei essas 3 aqui pra gente ver agora. Bom, a primeira que eu separei aqui é I've always thought. I've always thought. Que significa, a tradução é sempre pensei. Mas você também pode usar com a tradução sempre achava, vai depender muito do contexto. E contanto que não mude o significado da palavra, a essência. I've always thought. I've always thought usa o present perfect, o presente perfeito. É um tempo verbal do inglês. Você não precisa saber exatamente o que é para que usa, mas se você usar essa frase na sua conversação, o pessoal vai entender de boa. A próxima frase que eu separei aqui é for instance. For instance significa por exemplo, literalmente. For instance é a mesma coisa daquela outra frase for example. Então, for example e for instance são maneiras diferentes de falar a mesma coisa, que significa por exemplo. E a última aqui é there's only. There's only pode significar até 4 coisas. Tem apenas, tem só, há apenas, há só.
There's only. No português a gente tem aquela mania de usar o verbo ter, tem o verbo ter no português, para indicar a existência de algo em algum lugar na nossa fala. É uma forma informal da gente falar, mas no inglês a gente não pode usar o verbo have com esse mesmo sentido. Soa muito estranho para eles e é errado. Para trocar esse verbo have, você usa o there. There's. Essa é a primeira palavra que tem aqui na última frase. There's. O que é esse there's? There's você usa para o singular, substantivos no singular. E there, que é outra variação desse tem do inglês, você usa para o plural. Mas nesse contexto aqui, se você usar there's only, a pessoa vai entender. Só que neste caso aqui é no singular. There's only, no singular. Eu esqueci de mostrar alguns exemplos com aquelas frases, então vou dizer aqui agora. I've always thought about it. I've always thought about it. Eu sempre pensei nisso. Eu sempre pensei isso. I've always thought you had a dog. I've always thought you had a dog. Eu sempre achei que você tivesse um cachorro. I've always thought you had a dog. Próxima. We can answer, for instance, this question. We can answer, for instance, this question. Podemos responder, por exemplo, a essa questão. Take, for instance, his idea. Take, for instance, his idea. Pegue como exemplo a ideia dele. Próxima. There's only one thing. There's only one thing. Há só uma coisa, tem só uma coisa. There's only one person there. There's only one person there. Só tem uma pessoa lá. Só tem uma pessoa aí. Vai depender também do contexto. Bom, eu acho que eu terminei tudo que eu queria transmitir aqui hoje. E eu acho que é isso mesmo. E é isso.